Começou Começou. mais um podcast. Começou. Que emoção. Episódio, número, não sabemos. Eu já falei que esse episódio vai no ar só no número 100. Aí, o que acontece? A gente tá tendo emocionalmente, assim, um momento muito especial pra gente, que é o primeiro podcast com convidado. Olha que delícia! E o nosso convidado se chama... Iago Miranda. A gente pode chamar de Iago. Pode chamar de Iago. Os mais íntimos, Mirandinha. Mirandinha, atacante do Paysandu. Também... Iago Pikachu. Isso me persegue até lá em Londrina, acredita? Negócio de Iago Pikachu. Só porque tu é paraense. É. Tu é paraense? Sou. Ora. De onde? De Belém? Eu sou paraense daqui de Belém mesmo. Nasci pertinho da tua ex-casa, ali pertinho da Tuna, aquele hospitalzinho. Não precisa dizer onde a gente mora ou morava. Porque nós não conhecemos a internet, amigo. É isso aí, galera. Eu não moro mais lá, tá? Quem for lá agora vai assaltar outra pessoa. Vai encontrar a maternidade do povo. E aí? E aí, vamos começar, né, então, né? Eu queria inicialmente agradecer o Iago por topar essa parada aí com a gente. Tô aqui, né? Estamos aqui. Ele tava passando ali na rua, na beira da vala, e aí eu convidei. Eu achei ele na sarjeta. Tá bebendo assim, né, da vala? Ele tava na sarjeta. Eu resolvi convidar, né? A gente tem que começar por baixo, né? Você está vendo como nós tratamos nossos convidados. Se prepara, você que será o próximo. Bom, eu queria primeiro saber do Iago sobre a vida profissional dele, né? Como é que, pra quem não sabe, quer dizer, alguém sabe? Porque a gente não é Iago? famoso. A gente não é famoso entre nossos amigos. Né? Ou seja, a gente o não Iago, é famoso. O Iago é famoso entre os amigos dele, né? Então, a gente vai conhecer um pouco do Iago. E aí eu queria, inicialmente, saber do Iago como foi pra ele entrar no ramo da arte. Ai, meu Deus. O que você faz, Iago? O que eu faço agora atualmente, mesmo sou professor de inglês, mas eu sou uma pessoa que eu entrei no teatro, eu entrei na arte assim, foi um caminho sem volta. E uma vez que a gente gosta mesmo, e é uma coisa que eu tenho que praticar. Eu tento bastante, o máximo que eu posso, continuar cantando alguma coisa, nem que seja de karaokezinho lá onde eu moro mesmo. Mas... Então você já fez teatro. Pergunta mesmo. Como foi que tu iniciou na arte? Tá, então... Eu trabalhava numa outra escola de inglês, aí depois me convidaram pra sair da escola. Eu fui convidado a me retirar da escola, né? Porque meus serviços não enfim. E aí eu fiquei... Tu não é um bom professor, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei um tempinho sem emprego e tal, e acabaram me chamando pro Curro Velho, né? Pra fazer o Greasy, né? Vamos fazer um negócio aí, se eu tentar, vamos lá. E acabou que de lá me chamaram pra um outro espetáculo, que nesse Greasy eu ia fazer o John Travolta, o Danny Zuko. Porque ele começa logo por cima, né? Ele começa nivelando por cima, ele começa pegando o protagonista logo. Claro. Protagonista. Piadas internas, só vocês não entenderão. Aí já de lá me chamaram pro Moulin Rouge, aí que eu fiz. E depois foi isso aí, galera. Só isso. Musicais, então. Musicais. Certo. Você teve treinamento ou técnico ou curso? Ou foi um dom mesmo que você adquiriu? Cantar. Eu nunca fiz, aula de canto, assim, bem pesada. Eu fiz algumas coisas de canto popular e tudo mais. A gente sabe que é um pouco mais básico, né? Quando a gente faz canto popular e tudo mais. É aquela coisa de respiração, isso, aquilo. Mas... eu comecei cantando na igreja, né? Como sempre. Sempre a gente começa na igreja, né? Sempre começa na igreja. É impressionante, né? Não começou na igreja? Não. Eu passei na igreja.
A única coisa que eu fiz na igreja foi catequese. Eu fiz catequese também. Catequese é aquela que é bem novinho, que que te faz... permite comer aquela paradinha branca. Que faz o... Comunhão. Foi catequese mesmo cara, eu que eu fiquei fiz. desesperado com a primeira vez que eu tomei aquilo, porque me falaram que se pregasse não sai da boca, eu tinha pecado dentro de mim. E o negócio não pregou. Eu pensei que ia abrir igual pão de leite. Vocês têm pão de leite aí? Para o inferno e abrir aquele buraco assim, vir uma mão me puxar pra baixo. Pelo amor de Deus, Ia ser o pão que o diabo amassou, mas não é. Olha, a gente tá cometendo Exatamente. sacrilégios. Quem acredita tá se ofendendo. Desculpa. Foda-se. gente. Não, desculpa. Mas meu sonho era comer a hóstia. O teu sonho era comer Ofende Meu sonho era comer a hóstia na igreja. com a diferença do outro, né? Eu tenho a seguinte teoria. Se você se ofende com o jeito do outro, é você que tem que trabalhar isso aí, né? Não. Porque tem que você quer trabalhar ser nela. aceito como você é, né? Momento. Primeira. Momento reflexão. Momento coach. Compre meu livro, compre meu curso. Coach. Assine minha newsletter, que você ganha grátis um PDF de Faz 20 o seguinte, páginas. gente, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Mas, então, voltando à pergunta. Aí entrei no teatro e comecei fazendo outras coisas, outros espetáculos, né? O Serenata que a gente fez, aquele de comédia, a gente considera uma peça? O que a gente considera? Um espetáculo também. Espetáculo também? A gente também fez um espetáculo em base. Nós três, né? Fizemos no bar e tal. Foi maravilhoso, saudades. E é isso. Infelizmente agora eu não tô mais fazendo nada no ramo artístico. Sim, tu não Só fizeste o grande show também, não? Agora, eu vou tá. Fiz o Rei do Show, que a gente adaptou para o Grande Show. Eu participei. Por que você ia esquecendo do grande show? Não. Então, Eu sempre confundo. Confundo. O grande show com o rei do show, do rei de gado, o rei do... Do gado. mas depois de tempo a gente não chamava mais de Rei do Show, a gente já chamava de o Grande Show, né? Esquece Deslimites. Que esquece o nome do podcast, né? Não que eu esqueça. Nunca aconteceu. Nunca acontece. A gente... No máximo, a gente tem um delay. Demora assim uns Aí 4 a gente minutos lembra. pra gente lembrar. Vem cá, você esquecer de uma coisa é você nunca mais lembrar. Você demorar pra lembrar não é esquecer. Como é que... Vou explicar. Oi? Você esquecer do número do seu celular é você nunca mais lembrar dele. Você demorar pra lembrar do número do celular não é esquecer o número do celular, entendeu? Mas então isso é menos ruim? É, porque uma hora tu acaba lembrando. É igual, por exemplo, tu esqueceu onde tava a chave escondida pra tu entrar na tua própria casa. Tu prefere nunca mais lembrar pra sempre ou passar 4 minutos e lembrar depois? Tem um ponto ou não tem? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Pra ler o artigo completo, é só clicar. Se você quer aprender como não perder chaves, Arrasta pra cima. arrasta pra cima. E compra esse Não, mas não curso. faz sentido o que eu quis Faz, dizer. Então faz tá, sentido. porque eu tenho medo de parecer que eu tô falando, tipo, entendeu? Asneira. Não, fez todo sentido. Eu gostei, eu vou ler mais sobre. Eu prefiro ter uma memória ruim, mas que uma hora lembra, do que ter amnésia. Desculpa aí quem tem amnésia, mas não tem problema, porque você daqui a pouco vai Vai esquecer. esquecer. Não nem se ofende, né? Não. Pessoa que tem amnésia. Você está morando em outro lugar agora, no momento, não é? Ou está de passagem por Belém? Ou você está voltando pra Belém? Então, eu mudei já para o Paraná, né? Tem uns 2 anos, e agora eu só vim passar o final de ano mesmo, Natal, Ano Novo com a família e tudo mais. Quase não consegui, né? Porque meu voo foi cancelado. E aí... Típico, né? No Natal. Tipo do nosso título do nosso podcast. Provavelmente vai ser cancelado. Foi cancelado, mas, enfim... Eu tava lá com as minhas malas, então eu perguntei o que eles podiam fazer por... Não, enfim, o caramba. Conta pra gente como é que foi isso. Enfim, cancelado, mas enfim, tipo, resolveram um problema. Mas conta. Os militantes não dormem. Cancelaram o voo.
Como é que foi isso? Será que tá... Você tá gravando? Vamos conferir um negócio aqui. Se tá gravando. olha, vê se porque apagou. Tá gravando. Ok. Graças a Deus. Então, é que eu cheguei... Assim, a minha passagem estava ok. Depois de um dia, começou a não aparecer mais no aplicativo a minha passagem. Eu fiquei desesperado, assim. Eu tentei ligar, né, pra companhia e tudo mais. E só que 2 horas de espera, eu não consegui, beleza. Aí minha família ficou desesperada, a mãe começou a chorar porque eu não vinha mais pra Belém. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. E todo mundo falando, resolve esse problema aí mesmo em Londrina. Não espera chegar lá. Eu falei, gente, se eu resolver um problema agora aqui em Londrina, tipo, 2 semanas antes da viagem, e me retornarem o dinheiro, o que eu vou fazer, tipo, com R$300 para 2 semanas de viajar, que eu não vou conseguir comprar nem meia passagem com isso. Então eu fui para São Paulo e lá mesmo no aeroporto eu descobri que estava cancelado, mas eles me colocaram uma outra companhia e deu tudo certo. Dicas de viagem com Iago Miranda. Não resolva o seu problema antes. Espere a cagada lá, que eles vão ter que resolver lá. Arrasta pra cima. Não, mas olha... Mas agora, falando sério, você fez o certo. Tipo, eu vou e no balcão eles vão resolver. Eles vão ter que resolver. Porque era dentro do Brasil também. Então não tava fazendo uma viagem estratosférica, tipo, de gigante. Ainda não. Porque não aconselho a fazerem isso se fosse o caso. Tipo assim, Esperar pra resolver eu lá, vou não. pro Japão, mas eu vou ter uma escala no Camboja. Eu não aconselho você chegar no Pra Camboja esperar. e fazer uma história cancela, dessa. Pode me cancela. Eu tô falando mal do Camboja, não tô. Só do processo de atendimento. Porque eu fui muito mal atendido lá quando eu fui. Tu já foi no Camboja, amigo? Isso, amigo, isso lembrou uma situação da minha aluna, que uma aluna do Mas LOL. eu já fui, tipo, em pensamento. Ah, ele já foi em Sônia, lá pra Dubai. Eu fui essa noite, fui pra Dubai. Camboja. Sim, tua aluna. O que é tua aluna? Ah, então eu dou aula pra crianças também, adultos, todo mundo, inclusive, quem tiver, quem quiser aprender inglês. Ao mesmo tempo? Na mesma Não, claro que não, né, amigo? Aí eu falei assim, olha, vamos dar uma nova unidade sobre férias. Gabi, olhei pra minha aluna, Gabizinha, me diz, o que dá pra fazer nas férias? O nome da sua aluna. Não é Gabi o nome dela. É Jelen. É Jelly, eu falei Rayane, Raquel. Não é a Gabi, gente. Não é a Gabi. é a Raíssa, Rayane. Raquel. Nunca Não, mencione o nome das pessoas. É a Nath, Depois, né, Natina. Tá, eu E falei, gosta de férias? Ela, ai, teacher, eu amo... Ela tem 4 anos. Eu amo 4 anos? férias. Aham. Eu amo férias. Dá pra viajar, dá pra ir pra praia, dá pra ir pra Paris. Aí eu, nossa, você já foi pra Paris? Ela, não, e nem pra praia. Nossa, enfim, Mas ela não tava errada. Dá pra. Ela não disse que dava pra ela. Ela foi super certa, inclusive. Tipo, dá pra gente comprar uma Ai, Ferrari. gente, trabalhar com criança é maravilhoso. É, Você recebe cada foda, resposta dessa. Eu adoro, a gente vai fazer um livro, minha chefe fala, fazer um livro. Eu tenho saudade disso. Eu dei aula de inglês de 10 a 15 anos, na média. Ao longo de 12 anos da minha vida. Raramente tinha um aluno ou outro mais velho, ou raramente um pouquinho mais novo. E essa é uma fase que eles estão pré-adolescentes, então eles acham que eles já são muita coisa, entendeu? Aí é a fase que... Eu sempre tive uma filosofia de tratar criança, adolescente, pessoas mais novas, de igual a Xuxa. Aprendi com a Xuxa. Isso é meio controverso. As pessoas acham que não se faz isso e tal, mas olha, não tem... Isso a pedagogia fala. Você não tem que ficar bajulando uma criança. Eu não aguento isso. Ou então fazer aquela cara de... Tipo, ou vai pro lado oposto, que é tipo assim, ser o general pra controlar todo mundo na base do medo, na base da... né? Do terror. Sim. Tá ok? Aí não funciona. Não funciona com adolescente, não funciona com pré-adolescente. E assim, o único desafio é tu não passar da linha entre ser um puta professor legal e ter ainda a turma na tua mão e dizer, não, agora tá na hora da gente fazer tal coisa. Porque é muito normal, quando a gente cria esse vínculo, de ter um aluno ou outro que acha, né, que
que tu é o brother deles. Não é bem assim, tem que ter um limite, mas... Sinto saudade desse período, é muito Cara, legal. Eu tive um professor que ele entrava na sala de aula com uma antena. Ele tava com uma sala de aula com uma antena, daquelas de carro, assim, que abre, assim, sabe? E aí ele chegava assim na porta da sala, ele já abria aquele negócio, todo mundo ficava calado. Porque todo mundo tinha medo de pegar uma ripada daquela lá, né? Ah, ele batia? De biologia. Não, ele não batia. Mas ele chegava Ele assim, ameaçava. Ele ameaçava. Ele chegava assim na mesa e pá! Na mesa, você saca? Fazia assim na mesa. Biologia! Ele tinha uma voz meio assim, sabe? De Reginaldo Rossi, anasalada. Biologia! Não sei o quê. Eu não prestava atenção em caralho nenhum de biologia. Eu aprendi antena. Porque eu só olhava para aquela antena a aula inteira de biologia. Até hoje eu não sei para onde vai biologia, porque eu só ficava olhando pro caralho da antena que ele trazia. Quando eu tava na 5ª série no Colégio Santa Catarina, tinha um professor, que eu não vou mencionar o nome, que ele era de, tipo, ciências ou alguma coisa do tipo. E ele tinha mania de pegar os apagadores e surpreender a turma quando tava tudo silêncio, jogando no outro canto da sala o apagador. Era meio que aleatório, pra chamar atenção. Tipo assim, tá um silêncio absurdo na sala, na aula dele. Tá todo mundo comportadinho, vamos dizer assim. 5ª série. Comportadinho. Aí ele, antes de começar a falar alguma coisa, tipo, da matéria, e continuar a matéria, porque tinha alguém anotando ou resolvendo alguns exercícios, não sei. Ele tinha essa mania de pegar o apagador e dar uma lapada lá do outro lado da sala com o apagador na parede. Do nada. Era como sem objetivo nenhum, era só pela loucura dele. Nem pelo menos que jogasse no lixo, entendeu? Pra tu brincar de basquete. Não que eu tenha feito isso, né, meus alunos? Aí, tipo assim, tem que ter algum sentido. Não, era pra assustar mesmo. Atenção! Ele falava atenção. Era pra chamar atenção, entendeu? Eu já fiz isso, eu vou julgar. Só que, pô, ele vai quebrar o negócio, gente. Esse professor que eu falei da antena, eu lembrei agora que teve um aluno que levou uma antena e começou a imitar ele, saca? E, tipo, na hora Ele que foi tava pego, imitando, não foi? o professor entrou na sala na hora. Ah, eu era o rei de imitar Saca? professores na sala. Eu sou o rei de imitar professor. Também? Sou. Tem uma Eu estatística pego todo o lá trejeito dentro do da Deep professor. Web que fala que as pessoas que eram viciadas em imitar professores são mais tendenciosas a começar podcast. Eu pensei que era ser professor, por isso que eu tô pagando a minha língua. Eu também tinha um professor de biologia que usava antena na sala. Será que é o mesmo? Nossa, melhor eu não vou falar o nome. Eu não posso. Eu não posso falar Não o pode nome. falar. Depois a gente conversa. Eu também. a letra do nome? C. Ah, A segunda. Era Felipe Cardoso. O meu era F também. Você sério? Era F? A última letra. É. L. Mentira tua. Mentira tua. Não, real, ideia, eu tinha. Eu tive professores muito absurdos, assim. Eu tinha um professor que... Eu tinha uma professora que ela não dava uma aula, ela dava um show. Em qual sentido da palavra? Não, porque você pode fazer porque não muitos era tipos de Não era um show. show, assim, de... Show de comédia, show de humor, era igual show... um stand-up a aula dela. Show de que- stand-up? Era igual um stand-up, assim. igual um podcast. Tinha, ela acho que só faltava... Na minha cabeça, assim, ela trazia até placa de aplausos pra poder aplaudir na hora que tinha que aplaudir, saca? Ela já devia ter aquelas frases pré-prontas que ela falou em todas as fulano turmas de tal, dela. e não tem pra... Aí todo mundo completava, ninguém! Aí, e tal, saca? Ela tinha igual... Era igual um show de comédia ruim. Saca? A gente não era conhece assim. essas coisas, porque a gente só faz comédia boa. Não sei como é que é isso. A aula dela era assim. Como é que é um cara. show de comédia Mas- ruim? Não sei, bicho. Também não sei. Teoricamente, é um que ninguém ri. Não, teoricamente, né? Mas isso é a pessoa Mas que aí é tá vendo ruim, por porque dentro. aí às vezes é tão ruim que é engraçado. Sim. Mas falando sobre essa questão de imitar professores, eu realmente tinha fama disso. E aí acabou a fama... Chegou na sala dos professores. Quando chega na sala dos professores, é quando você tem que tomar aquela seguinte decisão, né? Um dia, algum professor ou professora que eu imito vai me obrigar a fazer isso na frente dele ou dela, e Com eu vou ter que certeza ter ou absoluta. não
colhões para isso. Aham. E isso vai depender do quê? Do perfil daquela professora ou daquele professor. Então, assim, eu já tive 2 experiências distintas nesse sentido quando eu estava no colégio. Uma boa e outra engraçada. A boa, tipo, ocorreu tudo engraçado, foi divertido, o A professor boa foi riu. engraçada, e a engraçada foi boa. A engraçada foi tensa. Pra mim, pro resto do mundo foi engraçado. Não entendi. Era pra ser, então, engraçada e tensa. Não era É. boa e engraçada. É por isso que a gente tá gravando agora, a gente não prepara nada. Então, olha só, a professora, que era uma professora do Colégio Santa Catarina de História, que quem estudou nessa época sabe bem quem é, porque ela era realmente o capeta em forma de ser humano, tipo, ela realmente não era simpática. Ela tinha muitos trejeitos e ela tinha muitos jargões, ela tinha tudo, pacote completo pra quem gosta de imitar, entendeu? Não tinha como não imitá-la. Eu não vou falar o nome dela, tá, gente? Eu não vou falar que era Cibele, porque é sacanagem. Eu também tinha um professor chamado Cibele. Então, aí eu imitava a Cibele. Sim, você chegou para isso hoje. Não, mas aí olha só. Essa foi tenso, porque eu imitei um dia. Não vou lembrar se era 6ª ou 5ª ou 7ª série, uma dessas 3 aí. Sempre antes do 1º, 2º, 3º ano, porque a gente não tá preocupado com o vestibular, né? Então, assim... Ela chegou, literalmente, cena de filme de comédia. Ela chegou atrás de mim, depois de um intervalo, tipo, recreio, né? Terminou o recreio, eu estava dando meu show de stand-up solo, imitando ela. Tem stand-up com imitação, no caso. Porque era a aula que ia ser dela. Eu tava com medo dela de acontecer o que aconteceu, ou seja, eu provavelmente causei porque eu joguei pro universo. E ela tava atrás de mim, igualzinho cena de comédia. Porque ela também era baixinha, então, tipo, eu não percebi mesmo ela chegando. E ela já tava com a cara que ela tava. E a turma começou a rir loucamente. E aí, quando eu olhei pra ela, eu imitei a cara que ela fez pra mim. E aí ficou mais engraçado. Só que ela falou assim, agora você vai imitar, sabe pra quem, Marcelo? Para a coordenação. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui embora. Direto pra coordenação. Só que eu cheguei na coordenação, e aí a coordenação lá do curso tinha uma psicóloga como gestora. E ela sempre chamava a professora ou o professor para explicar por que tirou o aluno de sala para o aluno, entendeu? Esse era o procedimento. Então eu cheguei na coordenação. Aí a coordenadora chegou e falou assim, Marcelo, de novo? Pois é. Então... Já figurinha carimbada. Aí eu falei, pois é, eu tava fazendo as pessoas rirem. Que é um ato muito nobre. Tá, Marcelo, mas a custa de quem? De alguém, porque toda comédia vem de uma tragédia. Eu era gaiato. Aí o que acontece? Chegou a professora Cibele, com cara de poucos amigos, e falou pra coordenadora. Eu falei pra ele vir aqui pra ele imitar. Já que ele é o mestre showzinho das imitações, ele vai fazer a imitação na sua frente. Aí eu, só comigo, falei, eu não vou fazer isso, porque e se ela rir, entendeu? Vai ser uma merda, porque ela vai mandar a coordenadora pra direção. Olha, ela riu. Eu imitei. Eu falei assim, mas o que tu queres que eu faça? Eu imitei. Eu ia fazendo agora, sem querer. Eu não quero mais imitar ela. Mas eu ia falando com trejeitos dela. Ela tinha um negócio de falar os queres e fares. Isso aqui. Quando eu fiz, ela fez aquele famoso... que é uma risada peidinho, sabe? Ela fez assim... Quando ela fez isso, a professora foi embora putaça de lá. Aí eu falei, tá vendo? Tipo, não tem como não ser engraçado. Aí ela, olha, é um absurdo isso. Mas ela falou, tá indo. O outro era só pra concluir, o outro era o professor de geografia, que era muito legal, chamado Reginei. Um professor muito legal. E ele fazia com que eu imitasse vários professores... em forma do conteúdo da aula dele. Então, ele convidava os professores... Então, ele falava assim... Eu tô aqui... Ele fez essa voz. Ele falava assim...
a Coca-Cola, então não sei o quê. Aí ele tava falando lá, né, sobre a questão lá da Coca-Cola e das empresas grandes e tal, aí tá, do capitalismo e não sei o quê, professor de geografia. Aí assim, professora Cibele, aí ele apontava pra mim, pedia pra eu imitar, a professora Cibele, o que você acha no âmbito da história? Então ele me botava, tipo assim, uma coisa meio Faustão, entendeu? Professora Cibele, o que você acha da Coca-Cola tá tomando conta de não sei o quê, do mercado, não sei das quantas, não sei o quê? Aí eu entrava improvisando na aula e a galera gostava pra caramba. E ele provavelmente foi o dedo duro que não aguentou e acabou falando pra todos os professores que eu era o que imitava. Tem um professor que até hoje que eu imitei a vida inteira lá no colégio e ele sabe que eu imitei, mas com certeza era indiferente, entendeu, pra ele. Então, não deu em nada. Que era o professor de história que tinha também. Nossa. Ele era assim a voz dele. Não dá pra ser igual o cara da banda. E ele realmente falava um negócio que era muito engraçado. Ele falava um negócio assim, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu estou por aqui com vocês. Eu só estou dando aula aqui porque eu realmente gosto da minha profissão. Qualquer professor com mais de 40 anos é isso aí. Mas eu lembro de um professor que eu tinha de ensino religioso que eu achava muito, muito engraçado porque ele ficava puto com a gente na sala e falava, porra, pessoal! Falando, porque Deus não sei o quê, não sei o quê. Porra, pessoal! Ai, meu, eu achava muito contraditório. Enfim, a hipocrisia. Eu dei a entender que eu era um aluno que vivia na coordenação. Assim, as poucas vezes que eu fui parar na coordenação é porque eu era rebarbado. Pra quem não conhece o termo, é tipo assim, eu dava respostas só pra ser o palhaço da sala, mas ao mesmo tempo expor a ignorância do professor em certa coisa. Então, por exemplo, eu tinha umas perguntas idiotas de português que eu adorava fazer para professoras de português ou professores de português, do tipo, por que tem cedilha se já tem SS? E pausa dramática. Pra que tem S com som de Z se já existe o Z? Tadinho do Z. Então tinha umas frases pré-prontas que eu soltava para ver se o professor ia dar uma resposta para mim sobre aquilo. E a maioria ficava puta porque não tinha resposta e descontava em mim. E aí eu ia pra coordenação. Aí eu falei assim, aí eu chegava na coordenação e não acontecia nada, porque eu chegava... eu fui pra coordenação porque eu tentei tirar uma dúvida de português e a professora de português não quis me dar. E é por isso que eu tô aqui na coordenação. Tu acha bonito isso? Era assim que eu chegava lá. Entendeu? Eu nunca fui pra coordenação, bicho. Quer dizer, pra não dizer que eu nunca fui, eu fui uma vez porque eu quis ir de propósito. Me leva! Não, eu fui 2 vezes. Eu fui em 2 situações pra coordenação. Não posso dizer... Tá aumentando, gente. Não, foram 3. Não, mentira. Foram 2 vezes que eu fui. Uma vez eu fui pra coordenação porque eu queria. Porque eu queria ir pra casa cagar. Eu não cagava na escola. Quem nunca? Eu não cagava na escola. Quem nunca? Eu não cagava na escola de jeito nenhum. E aí eu fui pra coordenação, porque, enfim, eu comecei a... Eu virei Foi a fórmula que tu criaste pra poder ir pra casa. Eu queria ir pra casa, entendeu? Porque eu não queria chegar lá e eu tô passando mal. Que mal que tu tá passando? Tem uma coisa que tu poderia fazer pra tu ser expulso naquele horário, que era cagar lá. Né? Tem toda uma burocracia, sabe? Então eu tava planejando uma coisa assim que não me expulsasse da escola, mas que me deixasse ir pra casa cagar, saca? E a outra vez... Qual foi a coisa? Cara, a gente... eu não sei mais fazer isso, mas a gente tinha um garoto lá na sala de aula que ele fazia um barulho... Quando tava todo mundo no silêncio, o silêncio, né, na sala de aula, ele fazia um barulho de porco. Tipo... não, ele fazia... aquele O barulhão, altão. porco abatido. Abatido, sabe? Fugindo. Sabe aquele barulho altão? Ele fazia do nada aquilo, saca? Aí eu fui dar uma de gato tentar fazer igual, me fudi, que me pegaram. Que ele sabia fazer. E ninguém sabia quem era que fazia. E ficou parecendo que era eu que fazia toda vez, entendeu? Aí, tipo, eu fui suspenso dessa vez. Aí foi 2 dias de suspensão. Mas eu fui pra casa cagar, né? Cheguei. A outra vez foi porque eu ri de um peido. E aí eu fui...
Sempre tem a ver com as escatologias. Sempre tem a ver com escatologia. A minha amiga. Mas eu não ri do peido em si, eu ri do comentário da minha amiga. Qual foi o comentário? Por favor, conta pra gente. Na verdade, não foi no comentário, foi a situação. A minha amiga tava um silêncio, né? Que ano foi isso? Ah, Não, tipo, do colégio. Não, esse da minha amiga já foi na faculdade. Caramba. Já foi depois. Eu jurando que era molecagem de criança. Já foi depois, foi na faculdade, assim, e tipo, tava uma aula super séria, assim, sabe? E eu acho que a professora tinha mandado fazer algum exercício, alguma coisa que tava todo mundo muito concentrado fazendo, e eu tava fazendo na minha, né? E quando eu escutei aquele negócio, fom. Cara, vocês acharam graça, garoto. Vocês imaginam eu. Do nada. Era uma buzina. Aí só que o pior, aí eu não ri disso, entendeu? Aí a observação. Qual foi a observação? A observação é o seguinte, eu não ri disso, né? Que ela começou a fazer assim na cadeira pra tentar fazer o mesmo barulho. Só que não fazia o mesmo barulho. Aí eu comecei a rir porque não fazia o mesmo barulho. Aí eu olhei pra ela, não foi a cadeira. Aí a professora mandou eu sair da sala de aula. Ai, caramba. Cara, eu fui suspenso 2 vezes por escatologias. Não, mas nesse eu não fui suspenso, só saí da Eu já sala ia de aula, dizer, não né? pode na faculdade. Não, eu fui expulso de uma escolinha quando eu era criança, porque era uma escola que eu lembro que a gente não tinha uma sala de aula fixa. Todo dia a gente mudava, a gente fazia uma filinha assim e a gente, sei lá, isso eu acho que era maternal, sabe? Alguma coisa assim. E aí eu não curtia isso. Eu lembro que numa dessas filinhas diárias que a gente ia trocando de turma, de sala, tinha um garotinho que tinha um rasgadinho bem aqui assim na camisa dele. Aí ele tava na minha ele tava na minha frente na fila, eu peguei até embaixo e aí me chamaram meus pais, aí eu fui expulso. Fui mais uma vez convidado a me retirar. Aí hoje ele tá Então já pagando tinha essa tudo tendência, como né, amigo, de professor. ficar rasgando assim os homens. As roupas dos homens, né? Eu também tô pagando tudo como professor. Oi? Eu tô pagando tudo também como professor também. Aí não dá, a gente que é professor não fica assim, ai, porque eu era tão idiota quando eu era aluno. A gente odeia, né, de ver agora as coisas assim. A gente olha pro aluno e vê as coisas que a gente fazia. Mas, cara, aluno é aluno em qualquer lugar. Ele pode ser professor, mas quando ele tá aluno, ele é aluno. Parece que muda o personagem, cara. Eu vivi isso. Eu era professor de inglês no curso de idioma que eu dava aula. E comecei um curso de espanhol gratuito dentro do próprio curso de idioma para aproveitar o fato de ser gratuito por eu ser professor. Me deram esse curso, essa bolsa, vamos dizer assim, e eu comecei a ser aluno. E o comportamento de aluno é diferente. E eu voltei a ser Sim. Eu também faço espanhol, eu estudo espanhol. E eu já falei pra minha maestra, assim, maestra, se eu estiver falando muito, me avisa. Para tu maestra. E ela tem qual sotaque? Ela é qual a origem Ela, do acho que é mexicano. Mexicano. É mexicano. Ela já morou no México, a Ela gata. era espanhol. Era Era Espanha. Tu saiu de Belém, né? Eu tava falando com o Iago que ele saiu de Belém e tal, né? Pra ir tentar a vida lá, aonde? Londrina, né? Aí eu tava falando que, cara, morar em Belém é um desafio, cara, que eu acho que quem sobrevive aqui em Belém, acho que consegue viver em qualquer lugar do mundo. É um treinamento, já nasceu. Sabe? É um treinamento. Você acabou de falar a frase da música New York, do Jay-Z, Empire State of... Que tem um momento que ele fala assim... If you can make it here, you can make it anywhere. Tipo, se você consegue conquistar aqui, você consegue conquistar em qualquer lugar. Cara, mas viver em Mas é Belém... diferente pelos motivos diferentes. Em Nova York e em Belém. Sim. Pelas oportunidades. Exatamente. É proporcional. Eu acho que, assim, São Paulo, Nova York, essas capitais megalópolis, elas... É proporcional o grau de oportunidade com o grau de dificuldade.
de competitividade. Sim. Tá tudo ali do mesmo jeito. E assim, e o distanciamento das pessoas no sentido não pandêmico, o distanciamento social, ele acontece... Ele é inevitável. Você acaba criando casca, focado no trabalho, focado naquilo que você tem que conquistar. E aí você acaba sentindo falta, né, de ter uma vida um pouquinho mais balanceada. Quem vai para esses lugares sempre fala isso. Sempre. A gente estava comentando sobre isso hoje, né? Sobre as relações e tudo mais. Né, e como no Pará é diferente, né? Principalmente aqui em Belém. A proximidade que as pessoas criam, assim, é tudo muito fácil. As pessoas são muito gaiatas. Vocês gostam disso? Eu não gosto muito. Sinceramente. Eu senti falta. Vou dizer que eu senti falta. Eu sinto falta, na verdade... Não, eu digo, vocês gostam dessa da coisa proximidade. do paraense, Eu gosto. da família se meter, falar, achar que Não, mas dá não é opinião nesse de sentido. tudo. Não é nesse É em qual sentido. sentido? É no sentido de que aqui as coisas são muito assim. Ah, vamos lá em casa fazer uma história? Vamos lá em casa um churrasco? Ou então beber um negócio? Vamos lá em casa jogar um jogo? Sabe? E eu, por exemplo, pelo menos na minha experiência, eu fui pro Rio de Janeiro e não tem isso, sabe? As pessoas não te convidam pra ir pra casa. Elas te convidam pro bar. Pro bar, pra um lugar neutro. Pra um lugar neutro, entendeu? Vamos pro bar. Agora não tem essa proximidade, sabe? Entendi. Nesse sentido nesse de... sentido. Essa coisa mais calorosa, essas Rece- relações mais... Mais calorosa. receptividade, né? Receptividade, Isso, exatamente. E isso eu acho que não é com o pessoal de fora dessas grandes cidades, sabe? Mas é em geral mesmo, as pessoas são fechadas. Fechadas mesmo, sabe? Eu não sei como é que é lá em Londrina. Em Londrina, por ser uma cidade universitária, é uma cidade que é nova ainda, novinha. 80 e algumas coisas anos. E por ser uma cidade universitária, cheia de jovens e tal, então isso é um pouco mais leve. Mas ainda assim, por ser onde é, e eu sinto muito isso, entendeu? Só que eu tava até comentando mais cedo que eu não sofro com isso, não chego a sofrer, sabe? Mas chega uma hora que... Puta que pariu, eu queria um pessoal que sai comigo sempre, que vai, que faz isso aqui, tá? A galera aqui de Belém e tal. E, às vezes é meio foda, né? Mas... Eu também não sentia falta porque eu cresci sozinho, né? Eu sou filho único e fui criado sozinho, assim. Eu não chegava a sentir falta. Mas a gente dá um estranhamento, porque é diferente. As relações são diferentes. O tempo que eu fiquei lá no Rio, eu não posso dizer, eu criei uma amizade com fulano de tal, sabe? Não criei amizade com ninguém, não. Ficou quanto tempo lá? Eu acho que foi um ano, ou 9 meses, um ano, alguma coisa assim. Ou 11 meses, ou um ano, não sei. Engraçado, a única experiência de morar fora que eu tive foi bem extrema, que foi em Londres, que eu tinha comentado. Foi 6 meses. Não foi no Camboja? Não. Camboja foi apenas a conexão. E quando eu cheguei lá, quando eu tava lá, apesar de eu ter ido com um colega daqui, do Brasil e daqui da minha cidade, que eu conhecia daqui, a gente meio que já tava tão saturado da convivência que a gente meio que deu uma afastadinha lá, entendeu? Proposital, porque a gente já convivia diariamente. Então, para evitar muitos conflitos ou coisas assim, a gente acabou dando uma afastadinha. Mas isso abriu oportunidade. E assim, cara, eu fiz muitas amizades na casa que eu tava morando, porque era uma casa compartilhada. Então tinham vários quartos e cada quarto era alugado. E tinham as áreas comuns da casa. E assim, eu fiz boas amizades lá. Eu não mantive depois que eu voltei pra cá, mas eu senti que pelo período e tal assim, foi até legal. Eu não sei se é característica de cada cultura, e aí a gente não sabe, porque assim, o nosso país, ele já é muito diferente. E aí, quando a gente fala de internacional, fica ainda mais gritante as diferenças. Eu não sei. Mas eu queria propor aqui um assunto um pouquinho mais assim, filosófico, mais profundo. Porque, vamos ver. Vocês não acham que o brasileiro, em geral, tem na cultura dele, principalmente da nossa região, que é o que a gente pode falar com mais propriedade, ele tem uma maneira de lidar com o espaço do outro que é muito diferente das outras culturas em geral. Principalmente
Assim, por que eu tô falando isso? Eu tô falando pelo seguinte. Eu vou dar um ótimo exemplo para ficar claro o que eu quero dizer. O brasileiro viaja para um país como... Vou voltar a falar sobre a Inglaterra. Vai pra Inglaterra pela primeira vez. Faz festa pra caramba em público. Feliz da vida, com os amigos, ou com os parentes, ou com quem for. Aí fala alto, aí brinca, aí grita do outro lado da rua e ri, não sei o quê. É aquele jeito que ele se orgulha ser. Mas ele tá no país dos outros. Ele tá numa cidade dos outros. E pros outros, isso soa estranho. Algumas pessoas vão achar isso falta de educação. Outros vão achar inconveniência mesmo, naturalmente. Que nem quando a gente tem, quando alguém tá falando no celular muito alto do nosso lado no lugar público. É a mesma sensação que eu acho que causa. Por outro lado, o brasileiro tá achando que isso tudo é um negócio muito que dá orgulho. Olha onde eu quero chegar. O brasileiro volta pro país dele falando mal do cara de lá, que é frio. Que não faz festa, que é emotivo. E a gente, quando vê Copa do Mundo e vê como é que de fato o pessoal faz festa, que eu digo Copa do Mundo porque é bem democrático, a gente vê de todos os países. Sabem fazer festa, sim senhor. Vai no Oktoberfest lá na Alemanha para ver se eles não fazem festa. Só que eles têm lugares para fazer a festa. Eles não fazem festa em todo lugar. Então essa diferença, essa distanciação, eu sinto que o brasileiro ele leva para tudo. Então, por exemplo, eu não gosto, eu fico incomodado quando alguém quer comentar sobre as minhas decisões de vida, por exemplo. E só pelo fato de ser da minha família. Uma pessoa é da minha família e ela se acha no direito de dar opinião, mas de um jeito totalmente invasivo. Não é assim, tipo... eu gostaria, ou eu acho que seria legal. Não existe nenhum pudor de tipo... falar de um jeito... que pra pessoa é normal, entendeu? Então, o que eu sinto? Qual é a minha pergunta? Vocês não acham que tem coisas que são culturais da gente que elas aparentam ser uma coisa positiva, mas elas trazem consigo aspectos bem negativos que a gente não percebe às vezes? Sim, é isso que entendeu? Eu ia falar. O quão caloroso é o paraense é o mesmo que acaba sendo sucinto a sofrer golpes, ou então ser inconveniente em público, ou ser inconveniente com os próprios pessoas de suas famílias. Aquela coisa do rapazinho ou da menina, quando tá virando adolescente, ter que ficar de porta escancarada na casa, não aprende a ter privacidade, coisa que a psicologia diz que é importantíssimo quando você está se formando como ser humano, ter uma fase da sua vida inicial de se sentir seguro e de se sentir privado, entendeu? Mas não, as famílias, elas têm outro rolê. É tipo assim, na minha casa é porta destrancada, e umas regras e coisas do tipo. E se mete, fulana, e quando tem negócio de uma mesa, é assim, fulana, tu quando faz tal coisa, tu não sei o quê. E aí vai pro âmbito pessoal, relacionamento, dá teco em relacionamento. Fulana, toda vez disso, tu é assim também. Essa coisa não existe em algumas culturas. Sim, sim. E nem de pai para filho. É um negócio assim... É uma barreira de respeito que a gente não tem. Cara, pra começar, sabe... Assim, eu tô falando um ponto que eu acho que é muito válido, que não sei se o cara se orgulha de ser assim, ou o cara é assim e não percebe. Também tem essa possibilidade do cara ser assim e não perceber que ele tá sendo assim, entendeu? Mas eu acho que Mas é generalizado. É cultural mesmo, eu acho que é cultural. E tipo assim, pra começar, que aqui a nossa cultura enfim, eu não sei como, eu não vivo nos Estados Unidos, não sei como não sei como funciona lá, mas por filme, pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece, né, o cara sai, termina o ensino médio, vai para uma faculdade e vai viver sozinho para lá, entendeu? E aqui não, aqui a gente tem uma cultura do filho ter que ficar em casa, né? Envelhecer em casa. A italiana é assim também. É assim também? Italiano
Tem como característica isso também. Também, né? Aqui tem muito isso, sabe? Eu acho... Isso me incomoda muito aqui, sabe? Eu queria que tivesse Mas tu não acha que isso também é um problema quando a pessoa não tá pronta mesmo pra sair? Sim, também. E cara, acaba sentindo... Aquele papo, né? Poderia ter um sistema de escolhas, assim, eu quero ir, eu não quero ir, entendeu? Eu quero ficar. Mas aqui é muito cultural isso de querer ficar, saca? Então, o que tu tá dizendo, me corrija se eu tô errado, é que pra pessoa... vamos lá. Pra pessoa se livrar desse tipo de comentário, em parte tá ligado ao fato dela sair de casa e ter a vida dela e pagar as próprias contas. Cara, porque tem muita gente que fala isso. Culturalmente Mas sim. então aí, qual é o meu problema com isso? É que tá atrelado aí então que porque a pessoa é sustentada, isso dá cacife pra pessoa ser o fantoche. E, tipo, isso é cultural não, mesmo. porque eu pago a tua escola, ou porque eu pago a tua faculdade, ou porque eu pago não sei o quê, agora eu também vou querer que tu faça isso, tu faça aquilo outro. Essa troca vocês acham justa? Quem nunca escutou do pai, né? Enquanto tu estiver sobre o meu teto aqui, tu vai viver as minhas regras. E, cara, eu acho que é cultural porque eles estão trazendo os ensinamentos da época deles, saca? Agora é outra coisa, entendeu? Agora é outra coisa. E aí é conversa, né? E paciência se a galera não vai aceitar ou não. Saca? Ser assim, mas eles estão trazendo o que eles viveram, né? Eu acho que a época deles era vivia isso e eu não sei como é que é a tua relação com a tua família, Iago, mas com a minha, eu escutei isso quase a minha vida toda. Todo mundo ouve isso. Minha vida toda. E isso que me impulsionou para querer sair de casa, entendeu? Isso me impulsionou para querer. Claro que a gente sai de casa e é um outro caralhau de problema que a gente enfrenta que a gente não sabia que existia quando a gente estava dentro de casa. Né? A gente não sabe que existe um boleto para pagar de luz, de internet. Eu assisti hoje mesmo da Porta dos Fundos do cara jovem que chega com o cara para consertar a pia. Aí ele chama o cara, olha aí, ó. Botei os pratos aí, não estão lavando, não tá lavando. Não tá lavando. Não Botei os pratos na pia, não tá lavando, essa pia tá com problema. Antigamente tu colocava a roupa ali, aparecia magicamente no teu armário, bicho. Dobradinha. Dobradinha. Uma coisa que eu acho muito chocante, assim, que a gente percebe quando a gente sai pra morar só a gente fica, caralho, tipo, eu tenho que cozinhar pra mim mesmo, sabe? Tipo, se não for, eu até que eu gosto. Não, é legal. Quando é um evento, mas não quando tu precisa pra hoje, pra agora, pra daqui a pouco. Mas isso é muito louco, porque, tipo, se eu não fizer, tipo, eu não como, e agora? Tipo, a gente se vê criando coisas, eu não aguento mais comer frango, eu só como frango, eu não sei. Eu já decidi que quando eu voltar a morar sozinho, quando eu morei sozinho, eu aprendi a cozinhar, mas eu não aprendi a me organizar. E era horrível, porque uma hora tu acabava almoçando 4 da tarde e coisas do tipo. E assim, o que eu me prometi? Disse assim, não, a próxima vez que for morar sozinho, eu vou preparar comida de semana. É isso, eu já faço isso. Esse é meu Eu faço panelão de arroz, panelão de não sei o quê, não sei o quê. Aí o máximo que faz aí... Eu já faço aqui, ó, panelona de domingo, que inclusive hoje é dia. Então eu faço já aqui, ó, panelona de domingo. Então aí já vou fazendo só o feijão, o arroz que é mais fácil de fazer, eu já deixo ali, mas já faço o panelão também. É isso aí, faço um picadinhão, 1 quilo de picadinhão. A gente vai dar um breakzinho aqui pra retornar daqui a pouquinho. Pra que a gente vá ao banheiro, não sei o quê, blá blá blá, e já volta. Arrasta pra baixo. Ana Pablo e a Dani da Girls The House. Já tá gravando. Agora aqui. Agora ela Já tá gravando também aqui. Lá já tava gravando, não tava? Acho que tem que me marcar pra cá. Já estamos próximos, já retornamos de um longo xixi. Pra vocês, demorou 1 segundo. Voltamos do Camboja. Voltamos do... Eu tenho que falar isso, cara. Eu adorei Camboja. Eu amei. Porque a gente já sabe que é onde... Sabe o que eu acho mais engraçado? É que talvez Camboja em espanhol deva ser Camborra. Camborra. Tem algumas palavras que em espanhol ficam engraçadas. Camboja. Vocês gostam de assistir
Girls in the House? Aquela sériezinha da Raoni, ou vocês não assistem? I don't know. Não. Não conosco. Vocês É com não The conhecem? Sims, né? Não Isso, conosco. vocês não The Sims? Que com The Sims, não. Eu não na Com The verdade, Sims? Eu não sabia que tinha uma série com The Sims. É, Eu o sei cara, que o ele pessoal faz. fazia isso no YouTube, mas não sabia que tinha série não. pra valer. É, no Ele- YouTube. Próximos É no microfone. Aham. Ah, assistam. É isso. É isso, galera. Assistam. É de K-pop? Não. Ah, tu é K-popeiro agora. Não. Não? É sim. Ai, Não, só tem um grupo que eu ainda assisto de vez em quando. Mas é só um. Porque os outros é tudo a mesma coisa. Tem que escolher só um, né, gente? na verdade- Desculpa aí, galera, que é do Na K-pop. verdade, eu falo com meus amigos. Porque, na verdade, eu tenho um problema pra gostar. Sabe o que é isso aqui? É um mini hang loose. Ah, é? Eu adorei. Eu tenho dificuldade de gostar de Você sabe grupos, fazer o mini hang loose? Tá aqui, aprenda, ó. Na minha época isso era um Esse é o figo. hang loose. Esse é o mini hang loose. Muito bom. Isso na minha época era um figo. Mas não é a mesma coisa que eu tô fazendo. Era. Figo de dar sorte. Não, era pra prender o cocô do cachorro. Ah. Não. Isso é Minha frase época de eu fazia vó, assim, não sei ó, o que é prendia o isso. dedo assim, ó. Ô, gente, não tá focando o meu... Ô, gente. O meu... Como é que é o nome? Luz. O hang loose. Ué, Mini gente, hang- vou Agora. aí. Mini hang loose. Atenção no foco, gente. Hang loose. Mini hang loose. Gente, eu não sei fazer isso. Mini Aqui, hang ó. loose. Olha aqui, ó. É só tu fazer isso aqui, ó. E depois botar Ai, que o horror. dedo. A unha estragada, ué. Avião estragado, eu não vou mostrar. Enfim. A gente vai encerrar por hoje. agora. Vamos encerrar aqui a nossa Agradecer a Miranda. participação do nosso amigo Pablo. Ô, desculpa. Iago. Mano, eu vim aqui hoje, eu nem sabia que eu ia isso. Assiste o meu clipe lá no. A gente pode montar ele pra no próximo ele se passar por... Mano, eu vou ter que cobrar esse negócio. Mano. Mas assim, assiste o meu clipe lá que. $70 mil. E o quê? Muito bom, muito bom. Essa imitação fraca que ele fez agora. Aí a galera deve estar tipo assim, porra, agora, no minuto último do podcast que você resolve, desculpa. Não, na hora de estar falando de imitação, eu tinha que ter imitado. Você ficou acanhada. Mano, eu fiquei assim, eu tô no meio dos boys aqui no Zoom. Mas por que você ficou acanhada? É que é muita câmera, muita luz ali, uma luz verde, rosa. Ai, galera, mas é isso. Eu adorei, foi muito legal. E quero outras vezes. Né? É só aparecer que a gente É faz. só ficar famoso que a gente faz. Que é daqui pra cima. É, daqui pra Ó, pensa que se um cima. dia eu ficar famoso, você vai ter um podcast comigo no Anonimato. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Verdade. Tá vendo só? Verdade. Verdade. Só, quem sabe eu não volte pra minha vida artística, quem sabe. Eu tenho muita vontade, né? Já pensou isso daqui? Isso aqui vai lá pro Faustão. Não, mas olha, vou ser sincero. Vou ser sincero. Não é parecer demérito, não, mas eu não acho que seja um objetivo, assim, não é. grande E não, coisa, e não entendeu? é. E não é. Não é. Não é referência. Significa que a gente tá fechando as portas pra Globo? Não, não é isso que a gente falou. Não Não. significa. Significa que a relevância dos programas de auditório está em decadência devido ao crescimento da internet, que é onde nós estamos agora. Exatamente. Não é. Então a gente vai finalizando aqui esse papo com o Iago Miranda. Valeu, Iago. Muito obrigado, Iago. Uma musiquinha pra finalizar. Vamos Foi aqui. assim. Vou tomar um código d'água. Tchau, gente. Muito obrigado por aguentar até agora. Nossa paciência. Tenho muita. Eu não sei o que eu tô falando. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Per amore. Ai, muito fato.